Muito boa noite para você que passa a nos acompanhar a partir de agora aqui na TV Ubra, no ar o Cadeira Cativa desta quinta-feira, para a gente falar de dupla Grenal, dia decisivo para o Internacional. Daqui a pouco a bola rola no Beira-Rio, 7h15 para Inter e Melgar. Jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira passada, o Inter lá em Arequipa conseguiu um empate 0-0, mesmo bastante pressionado pela equipe do Melgar. E hoje, com mais de 45 mil pessoas, já movimentação muito grande no entorno do Beira-Rio para esse jogaço. Inclusive, o Inter já conhece seu adversário, que é o Independiente Del Valle. Então, hoje joga contra o Melgar, uma equipe peruana que tem o artilheiro da competição, o Cuesta, mas o Inter precisa aí, pelo menos, de um gol de diferença para passar para a próxima fase da competição. O Colorado, que no último domingo acabou perdendo para o Fortaleza 3-0 por priorizar a Copa Sul-Americana, e hoje mais do que nunca esse jogo decisivo. É a competição do Inter, né, para chegar a um título, terminar com esse jejum, inclusive garantir uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Para isso, do outro lado da chave ainda tem no meio do caminho ou o Atlético Goianiense ou São Paulo, e é claro, se o Inter passar hoje pelo Melgar e na sequência 2 jogos aí com o Independiente Del Valle. Então, 7h15, Internacional e Melgar pela Sul-Americana. Do outro lado, Tricolor volta a campo no sábado, 8h30, em Alagoas, quando vai enfrentar o CRB pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O time do Grêmio já um pouco mais tranquilo na tabela de classificação, é o vice-líder, venceu a última partida na Arena, goleou, né, o Operário por 5-1. Tricolor ainda que, segundo Denis Abraão, pode até aparecer uma surpresa, uma contratação de última hora, já que a janela fecha no dia 15 de agosto, mas o Grêmio está muito confortável, né, para voltar à Série A. Por falar do Grêmio, uma situação polêmica ontem, né, entrevista do Maicon com o nosso colega da Rádio Grenal, César Fabres, direto do Rio de Janeiro, polêmica, Maicon falando que foi demitido do Grêmio pelo ex-dirigente Marcos Hermann. O próprio dirigente agora pediu direito de resposta, então o Grêmio passando por essa situação delicada, tudo que aconteceu no ano passado, né? Tragédia de o Grêmio voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem essa entrevista com o volante Maicon, então a gente vai projetar tudo isso a partir de agora aqui no Cadeira Cativa da TV Ubra. Hoje com a minha apresentação, G. Soares, já que Luiz Carlos Reck e Bruno Soares estão na jornada esportiva da Rádio Grenal para Inter e Melgar no estádio Beira-Rio. Mas na bancada aqui do Cadeira Cativa desta quinta-feira, Roberto Titz, ele que é gestor esportivo, mas diretor de esportes da Ubra, e que dentro do programa vai trazer uma notícia interessante, né? A volta, quem sabe, da Ubra, que fez muita história aí do nosso campeonato gaúcho. Além do Roberto, que está conosco aqui na bancada, Lucas Garski, repórter da Rádio Grenal, está conosco também aqui para a gente debater sobre Grêmio e sobre Internacional. Começa, é claro, pelo mais experiente desta bancada. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite. Estou me sentindo na Grenal. Um abraço pessoal de casa. Projetando o Inter, que a gente sempre tem que pensar em todas as variáveis, né? O momento, a escalação, a torcida, a imprensa, mas de fato, a gente tem que olhar nesse momento a cabeça do jogador, né? A gente sabe que o jogador do Inter hoje tem como prioridade o jogo de hoje, a classificação no dia de hoje. Acho que não tem momento de time, não tem resultado de Fortaleza. Tudo isso, para quem vive no meio do boleiro e conhece, sabe que os jogadores estão se preparando para hoje. E certamente a torcida do Inter hoje vai fazer a diferença também. Pela tua experiência, Roberto, hoje a perna pesa, como é que fica o jogador antes de começar o jogo? Tem aquela expectativa da torcida, né, que está empolgada, mas como é que fica o jogador, o ambiente do vestiário? Tu que muito viveu isso aí pelo nosso futebol, mas o torcedor fica nervoso, o torcedor não, né, o jogador, a expectativa, ela antes é mais forte, fica com mais nervosismo, mas depois que entra em campo parece que as coisas vão se acalmando, né? Eu tenho a impressão, o Mano soube administrar talvez os que fossem os maiores problemas do Inter, né? Aquela questão da greve. O Mano é um técnico experiente. Eu não penso que tenha chegado ao vestiário alguma coisa que a perna pese um pouco mais hoje. Sinceramente, não.
Evidentemente, né, e a tua fala foi muito pertinente e oportuna, né? Evidentemente que o título do Inter é este ano. O Inter não tem condições de ser campeão brasileiro, tomara que sim, né, para a torcida do Inter, mas não é o foco e corretamente não deve ser o foco do Inter, né? Então, ter poupado contra o Fortaleza já foi um reflexo disso. Eu acredito que o ambiente do vestiário do Inter não deva estar ainda muito pressionado, talvez numa próxima fase, talvez com um resultado não tão positivo dentro de casa ou com uma derrota vindo de fora, talvez pudesse imaginar. Eu, sinceramente, imagino que todo o grupo está sendo preparado para o jogo de hoje e não vejo, pela experiência dos jogadores e pelo momento muito há pouco tempo atrás dos resultados do Inter, inclusive no Campeonato Brasileiro, eu não vejo que isso tenha causado ou gerado algum problema para o jogo de hoje, sinceramente não. São jogadores experientes, treinador experiente e com o apoio do torcedor, acredito que naturalmente o jogo vai andar. Agora, veja, a proposta do adversário é que pode ser um problema. Então, assim, a questão do peso de entrar os primeiros 5, 10 minutos que tu citou, e eu concordo contigo, que se o momento pode ser estranho, é o momento inicial, porque a partir do momento que a bola rola, a gente sabe que, de fato, o jogador esquece essa coisa, né? O que pode gerar um desconforto junto ao torcedor e pode refletir no campo, no momento do jogo, é a postura do adversário, que está jogando fora, né? Está jogando na casa do Inter, vai vir com uma proposta completamente diferente e não é um time ruim. É um bom time de futebol, tem o goleador, enfim. Então, eu acho que o maior problema mesmo é o adversário, mas não o momento do Inter ou qualquer pressão externa que tenha vindo até esse momento. Vamos aguardar. Daqui a pouco a bola vai rolar no Beira-Rio, em Porto Alegre, para Inter e Melgar, partida de volta das quartas de final da Sul-Americana. Conosco também aqui, na bancada do Cadeira Cativa, pela primeira vez, Lucas Garski. Para quem não conhece, este é o homem responsável de tirar a paciência de Luiz Carlos Reck pela manhã, lá na Rádio Grenal, aquele debate forte, mas está conosco hoje aqui no Cadeira Cativa. Aquela voz é essa, cara. É essa aqui. É ele que tira a paciência do Reck pela manhã. E aí, Garski, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ian. Boa noite, Roberto, todos os telespectadores do Cadeira Cativa. É isso mesmo. Pelas manhãs lá na Rádio Grenal, sou eu que incomodo o apresentador. Parabéns, viu, Lucas? Tanto é que ele sabia que tu viria aqui que ele resolveu pro Beira-Rio. Exato. Não, hoje ele não quis apresentar. Brincadeiras à parte, eu acho que hoje é um jogo interessante pro Internacional, né? Jean e nossos telespectadores. É um jogo que a torcida vai ser fundamental no estádio Beira-Rio. Pelo menos tem sido assim no último retrospecto do Internacional. São mais de 80% de aproveitamento jogando em casa na atual temporada. E o técnico Mano Menezes convocou o torcedor, né? Após a derrota para a equipe do Fortaleza. Hoje são 45 mil que vão estar incentivando o Inter do início ao fim, porque acreditam na classificação do Colorado. O Mano tem como um choque de realidade para dar para o grupo de jogadores a partida contra o Fortaleza e principalmente contra o Colo-Colo, onde o Inter toma o gol cedo e precisa se superar para conseguir a classificação. O Melgar não é todo esse bicho-papão que se fala. Dentro de casa, sim, que foi onde conseguiu se impor contra o Inter, com um a mais, conseguiu criar melhores oportunidades, o Daniel foi eleito o melhor da partida, mas fora de casa, se tu for olhar o retrospecto do Melgar, são 6 derrotas, 5 vitórias e 4 empates. É uma equipe que perde mais do que ganha. E o Inter, dentro de casa, tem conseguido se impor contra os adversários. Fez um baita jogo contra o São Paulo, acabou tomando empate, fez um 3-0 no Atlético Mineiro, na estreia do Cuca, onde ninguém esperava. Então acho que hoje o Inter consegue sim ganhar com facilidade. Até apostei lá de manhã que seria 3-0 para o Inter. Então acho que o Inter vai ser um jogo que os primeiros minutos vão ser fundamentais, mas que ao o Inter conseguir fazer um gol, aí abre tranquilamente o placar, até porque a defesa do Melgar é muito jovem, né? É uma defesa que tem 25 anos. Então tu pensa, vem jogar no estádio Beira-Rio, o apoio da torcida, toma um gol no começo, a equipe acaba se abalando. Que acompanha diariamente aí os treinamentos do Inter, né, lá no CT Parque Gigante, o Inter está praticamente definido, né? A única dúvida que a gente projetava durante a semana era em relação ao Patrick, ao Maurício, mas por conta de o Alê estar retornando aí do departamento médico, mas o time está definido, né? Com Daniel, Bustos, Vitão, o Mercado e o René, Gabriel, Edenilson, Depena, Patrick, Wanderson e o Romero, é isso, Isso, né? E tem a novidade hoje no banco de reservas, que é o Mikael. O Mikael que chegou recentemente, veio da Itália, veio para o Internacional, precisava fazer uma pré-temporada, já que ele tinha ficado afastado, e com a ausência do alemão ele fica no banco de reservas. Tinha dúvida, Patrick e Maurício, o Mano até conversou conosco durante a semana,
mas que, por conta das condições físicas, né, do Alan Patrick, que o planejamento tinha sido jogado por água abaixo por conta do jogo contra o Fortaleza, que o Alan Patrick teve que jogar praticamente o tempo inteiro. Mas o Alan Patrick dá uma qualidade técnica superior ao Internacional. É o principal armador, o Inter investiu uma boa grana nele e são características diferentes, né? O Maurício é um condutor de bola. O Tyson é um jogador que usa mais a explosão e o Mano gosta de botar ele no segundo tempo. Já pega o time um pouco mais cansado. E o Alan Patrick é quem cadecia. Então o Alan Patrick, mesmo que não tenha 100% de condições, é quem vai iniciar o jogo, porque o melhor dele é acima de todos os outros. Né? E vamos ver hoje como é que vai se portar o Romero, né? Como titular numa decisão, já que o alemão foi expulso no último jogo. Essa é a novidade hoje do Inter, atacante foi recentemente contratado, mas, Roberto, esse otimismo aí do Lucas Garcia, 3-0, o Inter passando hoje, ele passa a ser um dos favoritos à conquista do título? Eu acho que sim, o Inter o elenco do Inter foi muito bem montado, né? Eu acho que o erro do planejamento do Inter ao longo do ano foi, como sempre, aliás, é um erro constante das equipes, aqui no Sul especialmente, é deixar para contratar depois do Campeonato Gaúcho, usar o Campeonato Gaúcho como teste. O Inter hoje tem uma equipe qualificadíssima que certamente, se fosse colocada antes no planejamento anual, até teria condições de disputar e ser campeão gaúcho, inclusive. A qualidade do time do Inter, inclusive, para o Campeonato Brasileiro e dada o retrospecto dos adversários do Campeonato Brasileiro, eu diria que até o Inter estaria em condições melhores no Brasileiro e em condições de disputar o título pelo elenco que montou. Então eu vejo o Inter como um dos favoritos, sim, para o Campeonato Sul-Americano. Acho que agora, nesse momento, o planejamento está correto, mas nós vemos no Campeonato Brasileiro uma queda do Atlético Mineiro, nós vemos uma queda do Flamengo, a gente vê um Palmeiras cada vez mais solidificado, mas que, enfim, eu penso que individualmente até não são grandes jogadores comparado a Atlético Mineiro e Flamengo, mas a figura do técnico e das suas estratégias e táticas aplicadas, enfim, coloca o Palmeiras realmente como um grande time. Eu vejo que o Inter, pelo elenco que mostrou, muito semelhante ao Palmeiras no sentido de não ter um ou dois ou três expoentes, que é o caso do Atlético e do Flamengo. Tem muitos expoentes individuais, jogadores de seleções, etc. Né? Palmeiras já um time mais equilibrado. O Inter entrou mais ou menos nessa estratégia de montar um time equilibrado. É uma pena que montou tarde, né? Embora, e aqui fique até um elogio, o Inter, diferente do Grêmio, conseguiu inclusive usar essa janela da Rússia, da Ucrânia, muito bem usada para montar esse elenco de forma até mais qualificada ainda do que talvez até o Inter imaginasse no início do ano, mas pelo menos fez uma limonada, né, em cima dessa brecha, dessa janela que a FIFA criou, né? Eu vejo que o Inter é um time que é favorita sul-americana, é um time que está claro que aí tem essa questão da FIFA, da guerra de novo, né? Mas tem uma situação já projetando, inclusive, para o ano que vem, ser um dos expoentes do futebol brasileiro, né? Diferente do Grêmio, eu estou sempre fazendo esse link aqui, até para conversar um pouco com os gremistas também no início do programa, né? Mas diferente do Grêmio, que a gente sabe que vai passar para a primeira divisão, mas a gente não consegue enxergar um time para o ano que vem, né? Então, são momentos diferentes, mas o momento Inter Sul-Americana pelo menos casou bem, chegou na hora certa e é um dos favoritos sim ao título. É impressionante como a direção, né, Garcia, conseguiu fazer a tão sonhada reformulação. Aliás, foi a única promessa de campanha do presidente Alessandro Barcelos que foi cumprida. Hoje, se a gente for parar para pensar no elenco, no titular, apenas o Daniel e o Edenilson. O resto é um time praticamente novo. E se a gente olhar por banco também, quantos já saíram desde o início do ano? Agora, recentemente, né, Garcia? Cadorini e o Bosquilha para o Coritiba. Mas essa reformulação foi feita e o Roberto pegou bem. O Inter já tem um esboço de time para o ano que vem e um time bom, né? Um time que, de repente, se reforçar, o Inter ganha uma Sul-Americana, aí vira a chave, dá para priorizar, quem sabe, um Campeonato Brasileiro ano que vem e a própria Libertadores. Mas essa reformulação foi importante, né? E principalmente a reformulação com criatividade, né? Pega o Wanderson. Quem é que escutou falar do Wanderson Wanderson? Pedro Henrique, Vitão. É um zagueiro que estava no Shakhtar, mas ninguém tinha escutado falar dele. E é um dos protagonistas do Inter na temporada. O Depena, maior achado do Cacique Medina. Estava acertado com o Vasco. Na apresentação dele eu perguntei, mas tu estava mesmo no Vasco?
Sim, eu tava prestes a assinar, o Medina me ligou, eu fechei com o Inter. E, poxa, é um dos principais jogadores do Inter na temporada. E o Jean trouxe um ponto muito interessante, né? O Daniel e o Edenilson são os únicos remanescentes dos últimos tempos. Que a torcida tanto criticava da reformulação de Lindoso, Dourado, Moisés e companhia, é só o Edenilson. E o Edenilson não é só o Edenilson, é um jogador de seleção brasileira, até pouco tempo atrás. Então é um time competitivo, com criatividade e que eu vejo sim o Inter como favorito para ganhar a Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, acho que não. É uma das discussões que eu tenho com o REC, inclusive, pela manhã, porque eu vejo o elenco do Palmeiras, do Atlético, do Flamengo superiores ao Internacional e principalmente pela distância de pontos que o Palmeiras abriu do Inter. Né? Claro. O Inter, claramente, sempre deixou muito nítido isso, que ia focar nas Copas, seja a Copa do Brasil ou Sul-Americana. Acabou falhando na Copa do Brasil para o Globo, veio a Sul-Americana e tem se confirmado assim, tem feito boas campanhas. O Mano chegou e conseguiu ajustar esse time do Internacional, que muito se questionava, falta aquela liderança. Se tu parar para observar, a liderança virou o Mano Menezes. Ele mata no peito, ele aguenta, ele conversa com a imprensa, ele vai e passa tranquilidade para o torcedor e dentro do vestiário é ele que manda. Então ele assumiu esse protagonismo interno no Internacional de ser a liderança que faltava. Mas vale o elogio também, cita-se a crítica. Eu acho que o Inter, como planejamento, ele já começou essa estratégia de reformulação de grupo, e eu concordo com as falas de vocês também, mas talvez como demorou para iniciar essa reformulação no início do ano, como eu citei antes, eu tenho medo que esteja também demorando para começar a colocar os garotos nesse grupo também. Tá? O Inter, historicamente não, mas nos anos recentes, o Inter não soube aproveitar a categoria de base, investiu muito pouco ali, diferente do Grêmio. O Grêmio foi justamente ao contrário. Tanto deu certo no Grêmio que, baseado e sentado nessa história recente, o Grêmio achou que esses últimos jogadores que colocou vindo da base eram bons jogadores e a gente viu que não eram bons jogadores. Aliás, falamos aqui, e acredito que vocês na Rádio Grenal também, porque escuto, eram jogadores, vamos colocar, o Grêmio ainda continua colocando, mas via-se claramente que não eram jogadores da mesma qualidade lá de 2017, 2018, que foram protagonistas, que deram títulos, que foram selecionados e até vendidos por grandes cifras, né? A fábrica de volantes e de pontas, por exemplo. Exatamente, que foi histórico do Grêmio, né? Então, o que eu vejo no Inter é que, pior do que o Grêmio, não teve essa filosofia nos últimos anos e agora, surfando num bom momento, não se ouve falar da questão da reformulação da categoria de base. Isso me preocupa, porque se vai ser no momento que perde uma Sul-Americana ou que vai mal no Campeonato Brasileiro e aí começa a trazer os meninos, vão estar errados de novo. Então, o momento de começar a inserir esses meninos é agora, mesmo com o time tendo já o seu time titular, vamos dizer assim. Mas, às vezes, é de se pensar, sendo expulso um jogador ou machucando um outro jogador, mesmo tendo no banco um jogador experiente, por que não já começar a inserir os meninos da base? Eu já coloco essa reflexão agora, porque meu medo é que o Inter atrase isso de novo, mais uma vez, inclusive para o ano que vem. Mas até, falando em base, o Inter até tem aproveitado os meninos, pelo menos nos treinos, né? E aos poucos estão ingressando no time. Por exemplo, pega o Estevão. O Estevão, ano passado, foi o craque da Copinha. Tá o Olara, o melhor jogador do Inter do Campeonato Brasileiro Sub-20 ano passado, onde o Inter liberou o Moisés, liberou o Paulo Vitor para ficar só com ele. E é uma dúvida do Inter, né? Porque não tem comprovado no profissional. Tem o Johnny, querendo ou não, já está no profissional do Inter há 2 temporadas, mas é da base. O próprio Caio Vidal, que foi vice-campeão brasileiro do Inter em 2020, também veio da base. Então, aos poucos, o Inter tem feito essa trajetória de, pelo menos, 10% do elenco ser das categorias de base. Não, mas eu estou falando de jogar, né? Eu estou falando de jogar. Eu acho que falta mais rodar. Sequência, né? Até exatamente. A gente vai tratar no próximo bloco em relação ao Tauan Lara, que está surgindo. Eu acho que também faltou mais oportunidade para o Cadorini, que agora está sendo emprestado para o Coritiba. São jogadores que no ano passado ganharam tudo no Sub-20. Só que é diferente, né? Sair de um Sub-20 e ir para um profissional não é da noite para o dia que tu vai transformar um jogador. Também concordo com o Roberto, a gente vai debater aqui com o Garça também essa sequência dos jovens do Inter, também projetar o Grêmio que joga no sábado, 8h30 contra o CRB e falar um pouco mais do nosso futebol aqui no Cadeira Cativa da TV Ubra. A gente retorna em seguida para ampliar mais informações.
Com o Cadeira Cativa desta quinta-feira, noite de decisão para o Internacional. Daqui a pouco a bola vai rolar no Beira-Rio, 7h15 para Inter e Melgar. Partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. E também vamos projetar na sequência o Grêmio, que joga sábado contra o CRB pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Mas está procurando um lugar novo e de qualidade para morar? Procure a Central de Imóveis, empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Aluguéis, condomínios e vendas. Central de Imóveis na José do Patrocínio 381 e 385. A plataforma Cidreira saúda seus associados, pescadores. Eles são o maior patrimônio, né? A plataforma de Cidreira está sempre para facilitar as melhores condições para você fazer suas pescarias e curtir com seus melhores amigos, melhores momentos junto deste paraíso. Pois amigo, pesca com amigo. Mantenha seu título e adquira, né, pelo site plataformadecidreira.com.br ou pelo WhatsApp 974002666. Loja Intershop na rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas pelo 3225-2378. E você sabia que com um consórcio você pode começar agora a construir tudo aquilo que você deseja? Ter a sua primeira casa, trocar de carro, viajar, realizar procedimentos estéticos ou até mesmo investir. Se você pensa em qualquer uma dessas coisas, a Demicon quer saber até quando você vai pagar as parcelas do seu imóvel com os juros mais altos do planeta, até quando vai abrir mão de um investimento seguro e rentável com um consórcio, até quando vai esperar para trocar de carro. Chega de esperar para falar com a Demicon. A Demicon é uma empresa pioneira no segmento há 30 anos, especialista em consórcio. Não espere mais para dar início às suas conquistas. Entre em contato com a Demicon e conte com todo o apoio para planejar seu futuro, economizar e fazer acontecer. E Premier Bet é diversão e entretenimento para quem ama esporte. Jogue, assista, torça e ganhe. Comece recebendo 100% de bônus sobre seu primeiro Pix. Invista em todos os principais esportes, incluindo futebol, basquete, UFC e muito mais. Você começa a jogar assim que faz o Pix, sem demora, e pode sacar sempre que ganhar com muita rapidez via Pix também. Torne-se um campeão com a Premier Bet. Acesse premierbet.bet, única bet 100% gaúcha. Nosso craque é você. Cadeira cativa desta quinta-feira aqui na Ubra TV, para a gente projetar o Internacional que joga hoje contra o Melgar na Copa Sul-Americana. E na sequência vamos falar então do Grêmio, que no sábado encara o CRB. Mais uma partida fora de casa, o Grêmio tem apenas 2 vitórias, venceu o Operário e o Guarani, mas o Grêmio está tranquilo. Vice-líder, deve garantir acesso tranquilamente para o ano que vem do Campeonato Brasileiro da Série A. Para a gente encerrar sobre o Internacional, a gente falava no bloco anterior de dar oportunidade para a base, né? Hoje o Inter tem aí o Tauolara, que faz parte desse grupo, agora emprestou o Cadorini, o Lucas Garski acabou listando alguns, mas eu também concordo com o Roberto nessa situação de dar sequência, né? O Tauolara já está até sendo criticado pela torcida ou por parte da imprensa. Tem apenas 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Curitiba, Palmeiras, lá que foi o jogo contra o líder, e agora diante do Fortaleza. Mas precisa um pouco mais de sequência, porque é diferente, né? Sair de uma base, sair de um sub-20, ir para um profissional, é um garoto que tem 18 anos de idade. Eu também concordo, Roberto, nessa situação de sequência. Agora, precisa ter um pouquinho mais de personalidade, né, quando entra para jogar. O fato de vir da categoria de base não credencia ninguém a ser jogador de futebol sequer, muito menos vestir uma grande camisa como o Grêmio Inter, né? Mas se nós usarmos como referência o time do Grêmio, por exemplo, desta temporada, alguns dos jogadores que foram colocados no Campeonato Gaúcho como sendo o futuro do Grêmio, ou já estão na reserva ou até emprestados,
outros que não foram cogitados. O caso do Bitelo, por exemplo, não era nem a primeira opção no início do ano, hoje é titular, e aí quem estava ali brigando pelas posições nem está mais sendo listado para os jogos. É normal que um jovem, né, e o peso de uma camisa como o Grêmio Inter faça com que o desempenho deles mereça essa primeira oportunidade, mereça depois uma continuidade, mereça inclusive a crítica e voltar ao banco de reserva, eventualmente, para depois, em algum momento, se solidificar como um jogador em potencial. Não digo nem para ser titular, mas ir para o banco, para jogar, para entrar de vez em quando, etc, etc. Né? O Grêmio fez muito bem isso. Né? Eu até, em outros programas, quem acompanha já ouviu falar várias vezes isso, né? O Grêmio até tinha um radar para aqueles jovens que, inclusive, nem sempre eram formados aqui. A gente pegar Luan, Cebolinha, enfim, uma série de jogadores que foram decisivos nos últimos grandes títulos do Grêmio, eram jogadores que nem foram formados aqui, não são sequer gaúchos. E, no entanto, vieram da base, não ganharam títulos, inclusive o Inter até ganhou mais títulos em categorias de base a nível nacional do que o Grêmio, e, no entanto, foram jogadores que deram títulos internacionais para o Grêmio na equipe principal. Né? Eu sempre comentei que a grande qualidade do Grêmio e que, por algum motivo, algo aconteceu naquela transição de ainda tem Renato, sai Renato, muda treinador, que eram os olheiros do Grêmio para os jovens jogadores de destaque no Brasil. A tal estatística, aquela que os times grandes dizem que tem, e todo mundo tem um radar no mundo inteiro, etc., o Grêmio não só não soube contratar nos últimos anos, como agora, recentemente, teve que trazer todos os ex-jogadores que um dia mandou embora, porque me parecia que só estava no radar aqueles jogadores que um dia passaram pela arena. O Grêmio não contratou ninguém, o Grêmio só trouxe jogadores de volta. E aqueles jogadores, como as grandes revelações que o Grêmio um dia soube trazer, e aí eu dizia que não era nem o Renato o melhor a contratar no Grêmio, mas eram as pessoas que estavam lá na categoria de base e que souberam trazer jogadores pro Renato e pro time do Grêmio, essa situação vale para o Inter. Claro, nós estamos aqui nas portas do jogo do Inter, vamos trazer de novo para o jogo de hoje. É claro que hoje não é o jogo para tu botar e lançar um menino novo, não é isso que nós estamos falando. Mas chegar a esse momento, inclusive no jogo do Fortaleza, e teria sido uma grande oportunidade para mais meninos terem jogado e, quem sabe, até alguém se destacando no jogo do Fortaleza não pudesse ser uma solução eventual para o jogo de hoje. Né? Se credenciar, né? Agora, Lucas Garcia, há pouco a gente falou sobre um acerto da direção do Inter, reformulação, mas o principal erro foi não apostar nesses jovens no Campeonato Gaúcho, né? Daqui a pouco a gente vai falar da Ubra, que a gente recebeu uma notícia importante do Roberto, que tá para voltar, que bom, né? A Ubra fez história aí no nosso futebol gaúcho, revelando jogadores, fez grandes trabalhos, mas Campeonato Gaúcho para dupla Grenal serve para isso, né? Colocar o jovem, dar experiência. Cadorini não ganhou oportunidade, colocar o Wesley Moraes, que fez um gol. Foi lá contra o União Frederiquense, que não jogou nada. O Cadorini não teve oportunidade de ter 2, 3 jogos. O próprio Taolara, que foi testado agora no Campeonato Brasileiro, entre outros, né? Eu acho que a dupla Grenal, pelo menos o Campeonato Gaúcho, serve para isso, né? Para dar experiência aos mais jovens. Concordo plenamente contigo, mas é um erro de planejamento do Internacional do início da temporada, né? O Taolara, por exemplo, não foi disputar a Libertadores Sub-20 com o restante do elenco do Inter, porque seria utilizado no profissional, sendo que aqui tinha Moisés, Paulo Vitor, os dois atuaram no Campeonato Gaúcho e o Taolara não. Ficou apenas treinando. Então, ao mesmo tempo, eu entendo a realidade do Inter naquele momento, porque o Inter vem de uma série de não conseguir ganhar campeonatos gaúchos, tinha um novo treinador que queria implementar sua filosofia de trabalho, ele inclusive pediu várias vezes que queria pontas no Internacional, o Inter foi contratando aos poucos, então ele também não podia apostar tanto nos jovens, porque ele primeiro tinha que se credenciar no Inter, né? Ele tinha que mostrar, esse é meu trabalho, eu gosto de trabalhar assim, essa é a minha ideia de jogo. Porque em vez dele botar só os meninos vão mal, ele vai demitir depois. 2, 3 rodadas. Então ele foi aos poucos tentando implementar o seu estilo de jogo, algo que não deu certo, tanto que o Inter corrige, acaba demitindo ele, trazendo o Mano Menezes, e a partir de agora o Mano aos poucos vai colocando os meninos. Volto a dizer, o Inter tem promovido alguns meninos, João Pedro e Samuel, são 2 jogadores do Sub-20 que têm treinado no profissional para ganhar experiência. O Matheus Dias, que está no profissional do Inter há quase 1 ano, aos poucos vai ganhando oportunidades. O Lucas Ramos, que surgiu muito bem como mosquito, possível substituto de Edenilson,
o Mano vem lapidando ele nos treinos, ele vem trabalhando separado, algumas vezes faz parte do coletivo, e o Mano, em entrevistas pós-jogo, já disse que vai começar a utilizar ele com mais frequência. Então o Mano tem esse estofo, tem essa experiência para ir lançando aos poucos, até para não queimar os jovens meninos. Mas concordo, Cadorini foi mal aproveitado, deram inúmeras chances para o Wesley Moraes, não deram para o Cadorini. É verdade. Mas vamos dar uma virada na chave, vamos falar de Grêmio. O Tricolor joga no sábado, 8h30, contra o CRB em Alagoas. O Grêmio que vem de goleada diante do Operário, vem de 2 vitórias consecutivas, né? Do Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa, e venceu a equipe do Operário. O Grêmio que, depois de enfrentar o CRB, tem um jogo domingo, 4 da tarde. Que jogo, né? Aqui na Arena contra o Cruzeiro, 4 da tarde. Esse jogo provavelmente com TV aberta, com um grande público na Arena. O Grêmio praticamente encaminhado aí o seu retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Roberto, como é que tu tem visto essa campanha do Grêmio aí na Série B? O Grêmio sobrevive. O Grêmio está fazendo o que precisa ser feito para o gasto e nada mais do que isso, né? Da mesma forma que nós estávamos falando sobre o planejamento do Inter, ou a falta dele para algumas coisas, para o Grêmio isso é mais evidente ainda. Todos nós sabemos que o Grêmio vai... Que bom que ao menos se achou um equilíbrio, né? Para que se volte de fato, porque o Grêmio poderia estar patinando agora e ter alguma dificuldade de voltar para a Série A, mas não. Esse é o ponto positivo de tudo. Mas se a gente imaginar o time do Grêmio hoje, eu não vejo que nenhum torcedor pense muito diferente, né? O Grêmio está levando o campeonato, vai classificar, mas as perspectivas de terminar bem ou de como vai ser o ano que vem são muito mais preocupantes do que a alegria do momento do Grêmio. E agora nós estamos às portas de uma eleição onde também a palavra planejamento não existe. Ninguém sabe se o Roger vai ficar, se não vai ficar, que tipo de relação vai se ter do novo presidente com o time do ano que vem. Não se sabe se esse time é base, afinal de contas, para o ano que vem. Eu acho que está tudo muito confuso no Grêmio nos últimos 2 anos. O Grêmio está colhendo uma Série B porque mereceu estar nela. E a grande notícia, a notícia boa, é que o Grêmio vai voltar. Mas me preocupa muito em que condições. Provavelmente com mais alguns empates, provavelmente com algumas derrotas, mas vai voltar. E essa é a alegria do torcedor do Grêmio, esperando que a gente comece a chacoalhar um pouco ali o pessoal da Arena ainda este ano e não espere a virada do ano que vem para pensar em 2023. E aí, Garcia, como é que tu tem visto o Grêmio nessa Série B, sem desempenho, com o resultado? A situação do Roger é um ponto de interrogação para o ano que vem, porque estamos há poucos meses aí de um processo eleitoral do Grêmio, tanto com o Conselho Deliberativo como a Executiva, né? Não sabe se Rodrigo Roman ou Alberto Guerra, enfim, o Grêmio já começa a viver esse período de eleição, mas o campo hoje tem pelo menos garantido o Grêmio na Série A para o ano que vem. Não tem desempenho, o torcedor está na bronca. Como é que tu tem visto também essa campanha do Grêmio na Série B, Lucas? Eu concordo com tudo que tu e o Roberto falaram agora há pouco. O Grêmio, com o Roger Machado, criou uma expectativa muito grande, né? Vai ser o Roger de 2015, aquele que deixou o time de 2016, que acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Aquele Roger conseguiu fazer com um time limitado, com boas peças da categoria de base, vale destacar isso. Jogadores promissores, o Wallace, Arthur, Pedro Rocha, fizeram uma equipe jogar, porque tinham qualidade técnica. Hoje, os meninos que estão no profissional do Grêmio nem se comparam com aqueles daquela época. Então o Roger ele tem essa dificuldade para conseguir montar o seu elenco, mas tenho críticas ao trabalho dele. Ele não vem fazendo um trabalho convincente. O Grêmio deixa muito a desejar numa Série B. Ficou quase um turno inteiro sem ganhar fora de casa. Foi ganhar agora da equipe do Guarani e busca a 3ª vitória na competição contra o CRB, que é um nível técnico muito baixo. O problema do Grêmio é que não vem jogando futebol, não vem desempenhando. O meio de campo tem falta de criatividade. Tentou o Campas, tentou o Pedro Lucas, tentou jogar já com 3 volantes, não deu certo. E essa é a principal crítica no trabalho do Roger, que antes tinha um toque de bola, um futebol convincente, e que hoje, quando joga fora de casa, se preocupa em não perder. Foi assim, pelo menos, praticamente o primeiro turno inteiro. E contra o CRB, tira um peso das costas, né? Vai com uma confiança maior. Poxa, ganhou do Guarani fora de casa, da maneira que foi, aos trancos e barrancos, com 2 gols, um gol no finalzinho de cabeça, mas ganhou, conquistou os 3 pontos. Já tem 3 de vantagem em relação ao Bahia. Vem de uma grande atuação contra o Operário na Arena. O primeiro tempo a desejar. Fez 1-0 Campas, mas o segundo conseguiu convencer. O próprio Elkson voltou a marcar gols com a camisa do Grêmio. Então é um clima mais leve, sabe? O próprio Roger conversou com a gente na sexta-feira passada, lá no CT Presidente Luiz Carvalho,
onde ele mesmo disse que o clima estava mais tranquilo, os jogadores estavam mais confiantes, porque é um trabalho de passo a passo. Quando as vitórias começam a vir, o time começa a engrenar mais isso. E é uma sequência dura para o Grêmio, né? Poxa, tu ganhou do Guarani, ganhou do Operário, tu faz um bom resultado contra o CRB, tu já abre mais pontos ainda de vantagem ao quinto colocado. Que o quinto colocado da CRB é uma brincadeira, né? Ninguém quer ser aquele quinto. Já foi o Londrina, já foi o Tombense, o próprio Sport, e os 4 de cima vão sempre criando mais pontos. O Grêmio hoje tem 3 do Bahia, que é o terceiro, e 4 do Vasco, que é o quarto colocado. Então já é uma larga vantagem. E final de semana que vem tem o Cruzeiro aqui na Arena, que é o grande jogo. Se o torcedor do Grêmio ainda acredita em título, tem que vencer o CRB e principalmente vencer o Cruzeiro na próxima semana. Mas quem é Cruzeiro, né? Tirando a camisa do Cruzeiro como a camisa do Grêmio, quem é Cruzeiro? Né? Olha o time do Cruzeiro, pega a escalação do Cruzeiro. É muito limitado, né? Entendeu? A gente fala em Série B, nós dizíamos aqui no início da Série B, a Série B era um campeonato de 6 times no máximo. Hoje nós estamos vendo que é um campeonato de 4 times, sendo que o quinto e o sexto estão brigando para não querer chegar entre os 4. Verdade. E aí tu tá decidindo, vai jogar contra um CRB, que tu, no início do programa de hoje, cravou que hoje o jogo do Inter é 3-0, tu não vai cravar que o jogo do Grêmio e CRB seja 1-0 pro Grêmio ou pro CRB, porque tu não sabes. Nesse momento, a gente sabe que o Grêmio está mais leve, tem um bom momento e deve ganhar. Mas a gente não sabe. Infelizmente, a gente não vai cravar que o Grêmio vai fazer 3-0. Gente, 3-0, nós estamos falando do CRB. Nós não estamos falando... Eu vou além, eu não digo nem 3, fazer 1-0. Que fosse 1-0, né? E aí nós vamos, então, jogar com o Cruzeiro. Quem é Cruzeiro? Enfim, essa é a realidade do Grêmio hoje. E já tem que pensar no ano que vem, né, Roberto? Há pouco a gente falava na reformulação do Inter, e o Grêmio preocupa, mas se a gente for parar para analisar, quem é que a gente pode aproveitar para o ano que vem? Se a gente tira o sistema defensivo ali com Breno, próprio Grando, Jeromel Kahneman, não sei se o Nicolas seria um bom reserva. Eu já vou começar fazendo um parênteses agora do teu início já. Breno e Grando eram jogadores que no ano passado seriam ótimos reservas de um time de Série A. Porque o fato de ser campeão olímpico, o fato, etc., se a gente parar para pensar a atuação dos dois na prática mesmo, como o próprio Daniel em vários momentos no Internacional, assim, não eram jogadores para serem... esse é titular no gol de um time de primeira divisão. O que está acontecendo com os 2 goleiros do Grêmio hoje é justamente o que nós falávamos dos jovens. Nós estamos preparando 2 excelentes potenciais goleiros que podem chegar numa seleção brasileira para a Série A do ano que vem. Mas eles não estavam prontos ano passado, como eles ainda estão ganhando experiência esse ano. E isso faz com que, desculpe ter te interrompido, mas de fato, tu tens razão, mas são jogadores para o ano que vem. O revezamento acabou também atrapalhando eles, né? Como é que tu vai... Tira confiança, goleiro, né? Tu tem que ter sequência, né? Imagina 2, 3 jogos para um, 2, 3 jogos para outro, não tem como. O goleiro é uma profissão que não há espaço para revezar. Quanto mais sequência, quanto mais jogos, né? E o Roberto pegou bem. Acho que não estavam preparados. E essa Série B, sim, já dá um pouco mais de experiência, de jogos mais complicados. Mas é o que o Grêmio tem pro ano que vem, né? Os 2 bons goleiros, tem Jeromel que renovou, não sabe como é que vai ser o futuro do Kahneman, depende da presidência, pela situação financeira. Aliás, o Grêmio já confessou, o próprio presidente Romildo Bolzan, que vai ter que fazer empréstimos, né? Para conseguir garantir a folha salarial até o final do ano. Mas, enfim, Vila Sante, Lucas Leiva, Ferreira, de repente o Guilherme, Tassiano, acho que paramos por aí pro ano que vem, né? Do time titular certo, que não devem permanecer, que não tem, acaba o contrato, tá? Final do ano. Edilson e Rodrigo Ferreira, não tem os como. 2 laterais direitos. Um por situação física, vindo. E outra pela questão técnica. O Rodrigo Ferreira não tem condição alguma de permanecer no Grêmio. E o Rodrigo Ferreira tem uma cláusula no contrato dele que ele precisa fazer mais 13 jogos com a camisa do Grêmio. Jogando mais de 45 minutos, ele renova automático. Bota até um garoto da base essa cautela, né? Bota o Lucas Cauã, o garoto da base, para não completar os 13 jogos aí do Rodrigo. Desculpe a minha risada. Na lateral esquerda tem o Nicolas, tem contrato de empréstimo. Ótimo reserva. Só até o final. Ótimo reserva, não mais do que isso. Aí, na questão do ataque, Diego Souza e Elkson. Os 2 não devem ficar. O Elkson deve voltar para a China, o Diego Souza deve se aposentar.
e do time titular do Grêmio são esses atletas. Daí tem o Kahneman também, que é a renovação contratual. Né? Diego Souza me lembra muito, eu já falei isso aqui também. Desculpa, só para fechar daí a lista. O Biel também, né? Porque é empréstimo. Sim. Então fecha a lista do time titular do Grêmio. Esses são os que terminam o contrato. Um bom reserva, não sei, para a Série A, eu acho. O Diego, só para finalizar o que eu estava dizendo, o Diego Souza, para mim, ele me lembra muito que foi o escurinho na década de 70 para o Inter. Né? O Diego Souza pode renovar por mim por mais 2 ou 3 anos para jogar 20 minutos finais, para entrar, cabecear, dar uma assistência, fazer uma parede, largar alguém para cá ou para lá. Mas não mais do que isso. É uma pena que a gente está perdendo esses jogadores, né? Diego Souza, Fred, o próprio Nenê, Michael, né? Que tem essa situação polêmica que a gente vai abordar em seguida essa entrevista aí do Michael e também falar sobre uma novidade, já que hoje a gente está recebendo o Roberto Titz, que é gestor esportivo, mas diretor da Ubra, e já anunciou que a Ubra vai retornar aí em breve para o nosso futebol gaúcho. Daqui a pouco a gente retorna para falar um pouco mais de dupla Grenal aqui na Ubra TV no Cadeira Cativa. Da Ubra TV, Cadeira Cativa desta quinta-feira. Estamos falando de dupla Grenal, Internacional em campo, jogando contra o Melgar no Beira-Rio. Partida importante, jogo decisivo. O Inter precisa da vitória para passar para a semifinal. Já conheceu o seu adversário, que é o Independente Del Valle. E do outro lado, São Paulo e Atlético Goianiense. Né? O que se sabe, Roberto, Lucas Garcia, que estão conosco aqui no Cadeira Cativa, é que já temos um brasileiro garantido, né? Na final da Sul-Americana, e aí já se projeta um G8, G9 no Campeonato Brasileiro, mas um brasileiro já garantido aí na Copa Sul-Americana. Surpresa para vocês ou já estavam imaginando aí um brasileiro na final? Curioso como o futebol é interessante, né? Esse time do Atlético Goianiense é metade do Grêmio, do Inter. O famoso refúgio, né? Gente que não deu certo aqui, os caras estão decidindo uma Olha o Thurin, né? Quem imaginava? Ontem eu acompanhava uma entrevista do Thurin, os companheiros da Rádio Gaúcha. Cara, quem viu o Thurin há 2, 3 meses imaginava, mas vai fazer o quê da vida esse rapaz que não consegue fazer um gol? Aí virou ídolo no Atlético Goianiense, né? Capitão da equipe e principal articulador, né? Porque deu 3 assistências. 3 assistências, não é? Não, é impressionante, de fato. Aí a gente vê aquela história que nós falávamos dos jovens, né? Imagina então para um jovem, é a sequência, né? O Thurin foi para lá como reserva até no primeiro momento, ele não começou jogando e tal. E querendo ou não, um Atlético Goianiense que contrata um argentino tem que botar a jogar, né? E aí ele começa a jogar. Não virou craque, obviamente, de um dia para o outro. Não vamos mudar ele de patamar. Mas está jogando futebol, né? E acho que ainda é a grande zebra. Evidentemente, São Paulo é o favorito e tem a estrutura e a camisa que tem. Mas, enfim, como é bom ver o futebol e as suas surpresas. Agora, naqueles pênaltis ontem, Lucas Garcia, será que o torcedor do Inter estava torcendo mais para o Ceará ou para o São Paulo? Com certeza para o Ceará, né? Não tenha dúvida disso. São Paulo tem o peso da camiseta e tem um bom elenco, né? Quando saiu o chaveamento desde as oitavas de final, já se planejava o Inter do lado esquerdo e o São Paulo do lado direito chegando na final. E está se comprovando isso, né? Por mais que o Atlético Goianiense tenha sido uma zebra e conseguiu passar tranquilamente para o Nacional, uma grande surpresa. E aí uma crítica ao Nacional, né? Tu contrata o Luizito Soares para deixar ele no banco numa partida contra o Atlético Goianiense, onde tu precisa vencer. Mas ele não tá 100% de condições físicas. Não interessa, bota ele para começar o jogo e ele joga até o que ele aguentar. A presença dele ali, já para os adversários... Já carrega 3 zagueiros. Exatamente. No mínimo, o treinador tem que pensar nisso. Você bota ele parado na ponta esquerda, vai ter 3 em volta dele lá, com certeza. E aí abre espaço para os outros, né? Jogar. E o melhor era as caretas dele. Saía gol do Atlético Goianiense, ele botava a mão na cabeça, olhava para o lado. O que eu vim fazer aqui no Brasil? Coitada, né? Então é isso, as semifinais aí da Copa Sul-Americana. O Inter passando hoje enfrenta o Independente Del Valle. Jogo complicado também. E do outro lado aí, Atlético Goianiense e São Paulo. Lembrando que a final é jogo único na Argentina, em Córdoba. E na Copa Libertadores, né? Que trabalho faz o Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Ontem conseguiu a sua classificação nos pênaltis. Na terça-feira o Flamengo já tinha eliminado o Corinthians. O Vélez também do Medina acabou passando.
Hoje tem Estudiantes e o Atlético Paranaense. Sorte aí para o Felipão, que faz um grande trabalho invicto na Arena da Baixada. Para quem falava, né, tá ultrapassado, tem que parar, isso e aquilo. Felipão fazendo um grande trabalho lá no Atlético Paranaense, numa equipe que não tem nada demais, uma equipe modesta, mas bem treinada. E na Copa Libertadores, Palmeiras é o grande favorito ou alguém pode ficar com esse título? Eu acho que o Palmeiras se credenciou de tal maneira agora, da maneira que conduziu esse último jogo, que só um desastre interno para tirar o título deles, né? Não é uma questão só de qualidade. A gente que vive o esporte, né? E tu citou várias vezes aqui a Ubra, nós fomos campeões mundiais de futsal, fomos campeões brasileiros de vôlei, futsal, sul-americano de handebol. Nós sabíamos exatamente aquele momento que dificilmente alguém tiraria o título da gente. Que o grupo está tão fechado, está tão bem treinado, está tão unido, está entendendo que o outro time até pode ser mais forte, mas isso não é o suficiente para te tirar o título, né? Acho que esse é o momento do Palmeiras, né? No futebol brasileiro, de uma maneira geral. Porque, às vezes, a gente fala no passado de grandes times ou de grandes clássicos e tu vai ver, não necessariamente se transformou em títulos, mas no momento, né? Nós tivemos o grande time do Zico, do Flamengo, nós tivemos o grande... E aí nós vamos, né? Própria seleção brasileira, aquela seleção maravilhosa de 82, e não ganhou título, né? A questão do Palmeiras é justamente o momento do Palmeiras no futebol brasileiro. Pela estrutura, pelo investimento, pela forma que conduz o futebol. O treinador deles é chato pra caramba. É verdade. Mas o cara tem o grupo na mão e isso, de alguma forma ou de outra, o árbitro que vai apitar o jogo já tem a noção disso. Então, é muito interessante que tirar qualquer coisa do Palmeiras hoje é um feito, sem dúvida alguma. E aí, Lucas, já começa aquela perguntinha. Bom, será que já está na hora da seleção brasileira ter um técnico estrangeiro? Quem está se credenciando é o Abel Ferreira, né? O Tite já anunciou que depois da Copa do Mundo sai. Eu até imaginei que o Cuca estava esperando, ia ficar sem trabalhar para assumir a seleção brasileira. Agora pegou o Atlético Mineiro e não consegue aí fazer a equipe engrenar. O que tu acha em relação ao Abel Ferreira aí nesse trabalho e, quem sabe, numa seleção brasileira futuramente? O Abel Ferreira hoje, sem sombra de dúvidas, é o melhor técnico do futebol brasileiro, né? Vem demonstrando isso, cada vez mais focado, empenhado, e ele mesmo fala, né? Não só formar jogadores, mas formar bom cidadão. Pega as categorias de base, todo o elenco do Palmeiras é apaixonado por ele, pela filosofia, a forma que ele vem trabalhando, e ele tornou, o Roberto trouxe muito bem, um time competitivo. A gente tem aquela gíria aqui no Sul de falar time copeiro, e o Palmeiras é um time copeiro, né? Se tu observar a primeira partida contra o Atlético Mineiro, ele toma um 2-0, inclusive com um gol contra, e aí pensa, bom, acabou o jogo, o Galo tá classificado. Ele vai lá e consegue achar um gol na cobrança de falta do Gustavo Scarpa, depois o próprio zagueiro faz o 2-2 e deixa o jogo todo em aberto. Ontem, com 30 minutos do primeiro tempo, ele perde um jogador importantíssimo, o Danilo, um dos principais jogadores do meio de campo do Palmeiras. E ele tem a cabeça no lugar de conseguir fazer a equipe mesmo assim competir. E aí, com 30 do segundo tempo, perde outro atleta, Gustavo Scarpa. Então, mesmo assim, a equipe teve raça, teve vontade, teve a tranquilidade nos pênaltis para converter as cobranças. E até pensei, logo que a televisão começou a mostrar ali quem estava mais focado e tudo mais, o Galo, o Cuca fazendo toda a rodinha, conversando, e o Palmeiras, tu leva, era uma bagunça, todo mundo esbravejando, reclamando da arbitragem, o auxiliar do Abel foi expulso. Eu pensei, bom, agora acabou, tá sem cabeça bater os pênaltis. E não, bateram todos com convicção, bateram muito bem, e o Palmeiras avançou mais uma vez, terceira semifinal de Libertadores consecutiva, e na minha visão tem tudo para chegar cada vez mais na final como franco favorito. Por outro lado tem o Flamengo, né, que vem numa ascensão com o Dorival Júnior. Era uma equipe que até estava sendo contestada se esse elenco realmente era um elenco competitivo. O Dorival chega, consegue encaixar Gabigol e Pedro, o Arrascaeta volta a jogar um futebol astronômico. Para mim, hoje é o melhor meia do futebol brasileiro, é o Arrascaeta, pelo que ele vem apresentando, e o entrosamento que ele tem, o passe que ele dá pro Pedro no gol contra o Corinthians é sacanagem. Tem jogado muita bola o Arrascaeta, né? Mas vai pipocar Abel Ferreira na seleção ou não, Garcia? Eu primeiro fui dar a pincelada da Libertadores, né? Mas para mim, sim, eu acho que hoje, se tivesse que escolher um treinador para dirigir a seleção brasileira, eu tentaria o Abel Ferreira. Eu sei que o custo dele é alto, é mais alto que o Tite na seleção, porque o Palmeiras paga um salário muito alto. Por exemplo, o Dudu ganha quase 2 milhões por mês. Mas é um treinador que tem demonstrado isso na prática, que conhece, ele é muito jovem ainda, tem 10 anos de carreira apenas, mas conhece o riscado, né? Já foi jogador, tem trabalhado bem. Tu citaste o Cuca foi malandro, né? Ele viu que se ele ficasse esperando a seleção não ia vir. Então ele assumiu um novo trabalho para tentar demonstrar que ainda é capaz e que pode disputar essa posição com o Abel. Só que ele tem levado, entre aspas, o azar, né? São 4 jogos e não conseguiu vencer ainda
com um super elenco do Atlético Mineiro, onde ele mesmo disse que não conhecia apenas 6 jogadores na sua apresentação, que o elenco era melhor do que o do ano passado, mas que ele não tem conseguido extrair praticamente nada desse time do Atlético. Pois é, eu ainda sou muito resistente, Roberto, a um técnico estrangeiro treinar nossa seleção brasileira. Hoje é outro futebol, é uma outra era, né? Mas ainda sou resistente. É que o Abel hoje, infelizmente, é o que tem, né? A gente, por exemplo, o Cuca tá voltando ao Atlético Mineiro, mas e aí, será que se ele botar tudo aquilo que ele fez no ano passado, daqui a pouco ele não classifica o Atlético Mineiro, não ganha um título, já fica contestado para ir para a seleção brasileira? Eu concordo contigo, se tu me permite, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Nós não temos técnicos no futebol brasileiro hoje. A safra de treinadores nos últimos anos é péssima no futebol brasileiro. Alguns dos bons técnicos, inclusive, virando coordenador no clube aqui e ali. Não é uma questão de resultado, é uma questão de filosofia mesmo. Nós falávamos dessa questão de estrangeiro, quando o Pepe Guardiola, antes de assumir o time que ele está na Inglaterra hoje, estava no mercado ao sair do Barcelona, se naquele momento ele viria ou não para o futebol brasileiro. Era uma hipótese, ou pelo menos uma sondagem, ou pelo menos um sonho, né? Que ele sempre disse que foi fã da seleção brasileira, né? E hoje a gente vê que se o Pepe tivesse vindo naquele momento, a realidade hoje seria diferente. Eu vou ser bem sincero, até o Tite, eu vejo assim, alguma coisa aconteceu no último ano e meio que o Tite, por algum motivo, não sei se pela Covid, o que aconteceu, que ele resolveu parar de convocar os velhos da Europa, que eram reservas na Europa. Eram reservas. E que era o time que estava sendo projetado, o tal do planejamento da seleção brasileira para o Catar, com todo respeito, nunca existiu. Se tu olhar, o time que jogava 2, 3 anos, eram jogadores de 30, 35 anos já, que jogava na reserva do PSG, na reserva do Barcelona, na reserva da Inglaterra, e aí o Tite insistia naquele jogo. De repente ele se deu conta que existem jovens que podem fazer alguma coisa diferente e deu liga. Eu hoje vejo, inclusive, apesar dessa restrição pessoal minha, nesse planejamento da confederação para o Catar, eu vejo que o Brasil passou, inclusive, a ser favorito. E mesmo com todos os chiliques do Neymar, é um grande jogador que, se tiver inspirado e pela idade e maturidade que ele está chegando, já com outras Copas nas costas, o Brasil passa a ser favorito dessa Copa, coisa que eu não conseguia ver há 2 anos atrás. Então, essa questão dos treinadores estrangeiros, infelizmente, na minha relação de trabalho, eu conheço muitos técnicos e muitos gestores portugueses, né? E isso que tu falaste do Abel não é uma coincidência e não é do Abel. Eu diria até que a exceção do futebol português era o Jesus do Flamengo. Todos os técnicos atuais e jovens em Portugal, todos têm esse discurso. E toda vez que tu fala com quem implanta futebol em Portugal, é sempre a mesma coisa. O menino da base precisa, se possível, estudar numa escola indicada ou em convênio com o clube, porque antes de formar jogador, nós formamos cidadãos. Essa é a filosofia do futebol português hoje. Não é coincidência que eles falam as mesmas coisas e não é coincidência que eles pensam isso para o futebol. Enquanto os nossos técnicos continuam ainda chacoalhando o árbitro, torcendo que cai um craque, e aí a gente segue o futebol. Agora, em relação ao técnico brasileiro, ontem, e até virou polêmica hoje, a situação do Vargas, né? Que acabou sendo expulso, poderia ajudar nas cobranças de pênalti, e o Cuca falou que vai ver o que aconteceu, porque que ele foi expulso, vai cobrar. Situação polêmica, né? Porque hoje a gente não vê muito isso no futebol, o técnico às vezes, não, vamos trabalhar internamente, nem se fala em coletiva, né? E a gente, como fala no Cuca, essa situação ontem do Vargas pegou mal, né? Que o Vilmar Roldan foi muito criticado, né? Por ambas as partes, tanto Palmeiras quanto Atlético Mineiro, por deixar o jogo correr demais. Óbvio que ele acertou nas expulsões, tanto do Vargas, do Danilo e do Gustavo Scarpa, mas, por exemplo, ele não marcou a falta no Gustavo Scarpa quando acontece a expulsão. O Gustavo Scarpa é puxado pela camiseta, para o jogo na hora, não teria dado problema. Ele deixou seguir, daí sim, o Gustavo Scarpa acaba deixando a perna e é expulso. E o lance do Vargas, o Vargas extrapolou total, né? Um lance que já estava terminando o jogo, uma falta que ele nem estava envolvido no lance, ele já tinha cartão amarelo, ele vai para cima do árbitro, tenta peitar, depois bota o dedo na cara do juiz. Não tem o que falar, né? A falta de respeito, né? E aí prejudicou o time na prática, né? Porque o Vargas é um batedor de pênalti do Atlético. E aí teve que botar um menino que acabou sentindo a pressão,
bateu mal o pênalti, o Palmeiras se classificou. E tem até se visto aí no futebol brasileiro algumas expulsões. Por exemplo, o Luiz Flávio, né, que até tá numa geladeira, expulsou o Davi Luiz porque mandou longe. Agora mesmo no jogo do Grêmio também, o atleta do... Fortaleza. Do Inter e Fortaleza, o Romarinho, né, também... Me parece que agora os árbitros estão coibindo, não sei se é uma orientação da comissão de arbitragem, deve ser, porque senão o Roberto, Lucas, o nosso futebol vira uma bagunça, né? Já Imagina. é uma bagunça. É isso. Eu até não vou filosofar muito aqui, a palavra planejamento é o que mais sai da minha boca, porque antes de ser torcedor, eu sou um gestor. Né? Então, eu não consigo, por exemplo, aceitar um jogador que toma cartão porque tirou a camiseta, um jogador que sequer conhece a regra. Todos os dias, em quase todos os jogos, tu ainda vê jogador surpreso com o diálogo que teve com o árbitro por desconhecer, né? Aquela famosa, por exemplo, né? Mas foi a minha primeira falta. O cara bota a chuteira no pescoço dá um carrinho com os dois pés. E eles continuam insistindo que não, mas foi a minha primeira falta. Quer dizer, essa situação é uma coisa que me incomoda muito. E aí, como eu disse, eu não vou filosofar, mas o futebol, infelizmente, é uma das profissões com menos ética que existe hoje no Brasil. É jogador querendo enganar árbitro o tempo inteiro. É jogador se cumprimentando no início e no fim do jogo, onde, no meio do jogo, ele não quer saber se ele vai machucar o colega de profissão ou não, porque existem movimentos que são feitos claramente mal intencionados. Não é uma questão de entrar no tornozelo, no joelho. Não, é de ter sido mal intencionado mesmo. Inclusive, o próprio movimento do alemão de levar contra o rosto. Eu não consigo entender o tempo que esses jogadores atuais, que quem está jogando futebol brasileiro hoje já está com 3, 5, 10 anos jogando, não se deu conta ainda que existe um VAR. Eles não estão sendo treinados e orientados a entender que existe um VAR, inclusive para ouvir o que está sendo falado dentro do campo. Essa questão da preparação do jogador também é culpa de dirigente. E é por isso que eu falo em planejamento. Eu falo muito até na Rádio Grenal, na cultura do futebol brasileiro. Não adianta fazer pré-temporada, intertemporada com arbitragem, colocar os caras lá para ver lance, para treinar, para fazer um trabalho coletivo, se os jogadores, se a comissão técnica, se os dirigentes não ajudar, porque é muito fácil reclamar da arbitragem quando o teu time é derrotado. Ninguém vai para o microfone numa coletiva quando o seu time venceu 2-3-0 para falar de algum erro da arbitragem. É só quando o seu time é prejudicado. E aí é muito fácil criticar a arbitragem, dizer que a CBF tem que mudar, que o árbitro tem que ir para a geladeira. Se tu não orienta o teu jogador, se não faz uma reunião para explicar a regra, se na hora de um lance que o árbitro vai, por exemplo, verificar no VAR, os teus jogadores fazem aquela pressão, e não só os jogadores de campo, né? Teve um jogo, acho que o último jogo que o Jean-Pierre apitou no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Goiás, ele não conseguia ir no VAR, porque se o lance era decisivo por um time, o outro banco levantava e ele era pressionado. Tinha isso no futebol europeu, a gente não vê. O árbitro, ele toma a decisão em 5 segundos, lá o futebol não para, porque os caras não reclamam. E é incrível, né? O próprio Lucas Leiva, que agora retorna pro futebol brasileiro, tu vê, o cara que não reclama, sofre falta, reclama de arbitragem para cartão. É diferente a cultura que eles têm por lá, né? Se reclama, é respeitado por isso. Exato. Não, ele é respeitado pelo próprio árbitro. Tu não tá me enchendo o saco o jogo inteiro. Se tu vem falar comigo uma vez, opa, eu vou te ouvir. Porque pode ser que tu tenha razão com alguma coisa. Porque o árbitro sabe que ele não tem a visão de todo o jogo, de todo o campo. Que, aliás, ele está sentando muito no VAR também. Mas esse é outro detalhe. Mas ele não tem, então tem coisas que de fato saem do controle do árbitro. O cara não é onipresente, né, para saber tudo que está acontecendo dentro do campo. A gente não pode achar, em pleno 2022, que a famosa catimba, a pressão em cima do árbitro vai influenciar no resultado do jogo. Terminou o espaço de... A gente vê muito isso no interior, né? O Roberto, que viveu muito isso com a cobra, se vê no interior. Falta bola, o Gandula atrapalha... pressão no árbitro. Né? Exato. Hoje os caras estão subindo no escanteio com a mão pra cima, puxando camiseta. Eu não consigo entender isso. Não, e ainda, o árbitro vai no VAR, viu o que ele fez e ele continua reclamando que não. Né? Ou faz uma falta pra cartão. Jurando, né? Vai assim, a gente listou agora o Davi Luiz no Flamengo. Ele ficou surpreso quando recebeu o cartão vermelho, mas ele sabe o que ele falou pro árbitro. E é um jogador que veio da Europa, né? Mas duvido que na Europa ele fazia isso. Mas a orientação dos árbitros também está falha, tá? Lógico. Porque muitas vezes tu vê o cara puxando a camisa e aí tu escuta no comentarista de VAR
ou depois de uma explicação que é dada posteriormente, que aquele puxão não foi suficiente para derrubar o jogador. Então, só um pouquinho. Então, agora nós estamos visualizando também a força. No momento que tu toma atitudes como essa, tu gera no jogador a possibilidade dele reclamar. Tá sendo imprudente, né? Eu segurei, mas não foi o suficiente. E aí tu gera de novo. Então puxar já não é mais pênalti. Afinal, puxar é pênalti ou não? É ponto final. Tá decidido isso, param-se as reclamações. Mas as orientações de arbitragem, e aí eu também acho que aconteceu isso, que essa história da ofensa passou a ser uma orientação interna dos árbitros. Olha, tá começando a vazar áudio, etc, começa a expulsar. Eu acho que o grande problema ainda da arbitragem brasileira é a interpretação, né? Cada um tem a sua e por vezes, o Daronco... O VAR também, né? O VAR também, né? O Daronco agora tem um critério que teve um lance agora, que o atleta empurrou o Everton, aquele que ex-grêmio, né? O jogo da Ponte Preta, empurrou com os dois braços e acabou fazendo pênalti. O Daronco interpretou que não. No outro jogo do Palmeiras que empurrou o Dudu, ele também, então, o Daronco hoje tem uma interpretação dele, o outro árbitro, por exemplo, o Voaden tem uma outra, e aí acaba vindo as divergências. E no lance do Daronco, o VAR nem chamou o Daronco. Entendeu? Como lance normal, sendo que o Everton foi empurrado claramente com as duas mãos dentro da grande área. Se vocês pararem para pensar, de fato, o comentário aquele inicial antes do jogo sobre a arbitragem, ele já se torna um tanto curioso. Este é o árbitro que deixa o jogo rolar. Este é o árbitro que distribui mesmo... Já existe essa pré-definição antes do jogo. A gente fica pensando, só um pouquinho. O cara que deixa o jogo rolar significa que ele não marca falta? Ou aquilo que ele não marca, o que marca não deveria marcar? Não existe lógica nesse tipo de comentário e de fato existe. E de fato existe a diferença. Porque os árbitros têm atitudes e posicionamentos diferentes e, por consequência, interpretações diferentes. Isso é um problema. Todo início de temporada, sempre convido um árbitro para atualizar os jogadores. Sempre quando eu tinha... Nós fomos parceiros da Ubra, por exemplo, do São Paulo Futebol Clube, mas aí em outra modalidade, né? Primeira coisa que eu fiz... Primeira coisa que eu faço quando vem para cá é cartilha do que o jogador pode ou não pode fazer. Né? E mais coisas contratuais que todo clube tem, aquela coisa toda. Primeira coisa, vamos para São Paulo... História do São Paulo, característica do São Paulo, as lendas do São Paulo, quem é o São Paulo Futebol Clube, como é que é a torcida, como é que é o hino. Ou seja, tu prepara o jogador desde o início da temporada para que ele entenda que existe um contexto num clube e esse clube deixa claro porque vai cobrar. Agora, quando um jogador chega, já no primeiro jogo, já chega cuspindo, no outro, aí tu não entende também aonde estão os dirigentes nessa hora. Essa situação é muito importante. Eu lembro que no interior, até lá o São Paulo, muitas vezes eu participei de apresentação de temporada, quando cobri o São Paulo lá em Rio Grande, e sempre quando começava um Campeonato Gaúcho, eu lembro que o GPR, porque o GPR de Pelotas é pertinho de Rio Grande, por convite de diretores do São Paulo, até para atualizar a regra que muda, né? Tem muita coisa que muda da noite para o dia, que jogador, que dirigente, até membro da imprensa não sabe e precisa se atualizar. E muito menos o jogador. Olha, se a gente for parar para pensar, 80%, 90% dos jogadores brasileiros não sabem de regra, né? E essa situação é importante, de o dirigente levar um árbitro, ou um árbitro que atua, um ex-árbitro, um cara de uma comissão de arbitragem, de uma federação, para explicar, para melhorar, porque... Na hora de reclamar, por exemplo, do árbitro, tu vai chegar com uma certa autoridade. Bom, esse jogador conhece a regra, então já dá para tratar um pouco com essa situação. E o livro de regras é desse tamanho, o de orientações de regra desse tamanho. É muito diferente. É bem complicado. Mas a gente vai voltar para o último bloco aqui do Cadeira Cativa da Ubra TV para falar, inclusive, do nosso interior, do nosso futebol, porque o Roberto, que está conosco aqui, vai falar da volta da Ubra. A Ubra que fez história aí no futebol gaúcho, falei de São Paulo, a Ubra dava trabalho lá no Aldapuz pro São Paulo quando ia lá com o próprio Rogério Zimmermann, que tem uma história incrível no futebol gaúcho pelo Brasil de Pelotas, fez história aqui na Ubra. A gente vai falar um pouquinho mais da Ubra, do nosso futebol do interior. Retornamos em seguida com o último bloco. Retornando com o último bloco do Cadeira Cativa aqui na Ubra TV nesta quinta-feira. Falamos aí de dupla Grenal, falamos de Libertadores, de Copa Sul-Americana, do nosso futebol brasileiro. E agora, nesse último bloco, vamos reservar para falar um pouco do nosso
e interior. Aliás, temos representantes, né, dos nossos times aqui no Rio Grande do Sul em Série C, em Série D. O Caxias, que conseguiu um bom empate diante do Real Noroeste no último final de semana, agora decide no Centenário, domingo aqui, apenas uma vitória simples passa para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem o brasileiro da Série C, que tem o Brasil de Pelotas numa situação muito difícil, só o milagre tira o Brasil de um rebaixamento, e só o milagre também classifica Ipiranga de Erechim e São José de Porto Alegre para a próxima fase. Na Série B esse ano temos o Grêmio, na Série A temos Juventude e temos Internacional. Juventude que também está a passos largos a voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, temos o nosso futebol do interior. Agora, em setembro, começa a Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Já está em andamento a Série B, né, que é chamada pela Federação Gaúcha de Futebol de Série B, mas a nossa terceirona gaúcha, e hoje nós estamos recebendo aqui o gestor esportivo Roberto Tits, que também é diretor de esportes da Ubra, que na abertura aqui do programa, inclusive, salientou o retorno da Ubra, que muito fez história no nosso futebol gaúcho, tem muito trabalho para a dupla Grenal, para as equipes do interior. Roberto, conta essa novidade aí para a nossa audiência do retorno da Ubra aos gramados, às quadras, enfim, como é que está essa situação? Muito obrigado pelo espaço, né? A gente que gosta de futebol, a gente que gosta de esportes, a Ubra certamente foi o maior case de esportes que teve no Brasil nas últimas décadas, né? Eu não tenho dúvida disso, porque, como eu citei no bloco anterior, nós temos em outras modalidades, além do futebol, títulos mundiais, títulos sul-americanos e nacionais, né? A Ubra ainda, depois de 15 anos fora do futsal, ainda está entre os 4 primeiros times a mais ganhar títulos no futsal do Rio Grande do Sul, no futsal brasileiro, justamente por tão intenso que foi, né? E especificamente no futebol, só por uma curiosidade, né, já que faz algum tempo que nós estamos fora, né? Qual foi o último ano da Ubra? 2009. 2008 começou a finalizar, 2009, 2010 já se transformou. O CNPJ, vamos dizer assim, se a gente fosse usar o termo americano, a franquia Ubra se transformou por um ano em Universidade Futebol Clube, e aí depois foi repassado para terceiros, acabou virando Canoas Futebol Clube, e já não jogava nem mais aqui no campus, e acabou indo para a Série C, e de lá acabou o time, né? Mas só para citar para vocês, a Ubra conseguiu um feito por conta de uma organização que houve na época da Federação Gaúcha, de nós disputarmos 4 títulos em 3 anos. Então nós ganhamos a Série B, a segundona, na época não tinha o nome de acesso, né? Divisão de acesso. Divisão de acesso, e fomos para a final do Campeonato Gaúcho. Ganhamos do Grêmio na semifinal, né, no caso aí da divisão especial, primeira divisão, acho que era o nome na época. Ganhamos do Grêmio no Olímpico ainda na semifinal e fizemos a final contra o Inter aqui. Casualmente, por esses dias eu falei com o presidente Fernando Carvalho do Inter e ele era o presidente nesse dia aí. Um jogo 2-1 no campo da Ubra, né? Fizemos até umas reformas de última hora para poder receber o tamanho evento, né, para a ocasião. Mas fomos campeões e vice. 4 decisões, 3 títulos em 3 anos. Esse é um pouco histórico também das outras modalidades, né? Mas por que a gente está trazendo essa notícia agora, né? Nós temos como prioridade a volta ao futebol, mas a notícia se dá pelo fato de que este ano nós estamos festejando, comemorando os 50 anos da Ubra, né, da Universidade Luterana do Brasil, aqui o Campus Canoas em especial, juntando essas festividades. Me permite, eu abro um rápido parênteses para chamar pelo menos 2 atividades voltadas para o esporte e já deixar o convite também para o pessoal em casa. No dia 18 de setembro nós vamos ter uma corrida, e é uma corrida competitiva, mas ao mesmo tempo ela também tem um viés de família, então vai ter uma caminhada, bicicleta, etc. Então estão todos convidados. Já a partir da semana que vem podem entrar no site da Ubra e já vai estar ali as orientações e também a forma de inscrição para quem se interessar em participar. A corrida vai ser aqui no Campus Canoas mesmo, né? E durante os Jogos Luteranos, que vão ocorrer também em setembro, nós vamos ter a visita do André Heller, que foi campeão olímpico de voleibol, saiu da Ubra para ir para a seleção brasileira,
vai vir aqui conversar com as pessoas. E no dia 19 ele também vai participar, junto com Gilson, Mão de Pilão, com vários craques que foram campeões brasileiros. Nós vamos ter o Jogo das Estrelas do voleibol, trazendo pessoas dos vários anos da Ubra, que aí também eu tenho certeza que são números que todo mundo está naquele inconsciente, naquela lembrança distante, mas quando a gente fala assim na TV, né, o pessoal começa a entender de fato o quão forte e potente que era o Esporte Clube Ubra, né? O voleibol, em 8 anos, fez 6 finais de campeonato brasileiro. Foi tricampeão brasileiro da Superliga e campeão da Liga B, né? Então, imagina, em 8 anos, 6 títulos, tivemos aqui Ricardinho, Marcelo Negrão, enfim, jogadores campeões olímpicos, melhores do mundo, a nível de seleção brasileira, né? No futsal, Manuel Tobias, o Ortiz, pai agora do zagueiro do Bragantino, lá, né? Tivemos Lenísio, tivemos alguns dos melhores jogadores de futsal. Nosso atletismo aqui, o nosso técnico era do João do Pulo, né? Quer dizer, então a Ubra realmente foi um case de sucesso e a gente trouxe para o ano do cinquentenário da Ubra, então, a volta do Esporte Clube Ubra, em homenagem, hoje eu estou... Oi, que casaco bonito, né? Fardado. Estou fardado de Esporte Clube Ubra, e eu convido as pessoas que ao longo desse segundo semestre visitem aí as redes sociais, o site da Ubra, e a gente vai colocando aos poucos. Eu não posso trazer todas as novidades ainda, legal. Mas posso prometer para a torcida do Rio Grande do Sul, de qualquer modalidade que fosse, que a Ubra está voltando e que em breve nós temos de novo algumas das grandes equipes para fazer de novo bonito no cenário nacional. Que bela notícia. Eu sou um amante do futebol do interior, o Lucas Garcia também eu venho do interior, inclusive a gente tem um podcast, né, que fala sobre o futebol do interior lá, onde a coruja dorme no Spotify, e é muito bom quando tem uma notícia da volta de um time tradicional. A Ubra fez história. Eu falava pro Garcia, eu chegava aqui no campus, eu inclusive me formei como árbitro da Federação Gaúcha de Futebol e fiz o meu teste aqui em Canoas, então para mim, aquele palco ali, eu chego a me arrepiar, porque foi onde eu consegui completar a prova, e até eu acho que tem uma equipe que joga a Série C do Gaúcho aqui, né? Sim, para as pessoas que querem assistir um pouco da Série B do Campeonato Gaúcho, hoje existe uma parceria da Ubra com o Marítimo de Portugal, né? A franquia Marítimo Brasil está usando o nosso estádio. E dentro dessa franquia existem alguns jogos, inclusive de times aqui da região, de Cachoeirinha, de Alvorada, aqui de Sapucaia, Sapucaense, eles jogam aqui, inclusive. Então, se acompanhar pelo calendário da Federação Gaúcha, vão ver que tem vários jogos aqui e é uma forma de vir aqui e reconhecer toda essa estrutura. A nossa estrutura é Comitê Olímpico Internacional e é Comitê FIFA, desculpe, padrão FIFA, tanto que na Copa de 2014 aqui no Brasil, a Ubra era uma das postulantes a trazer seleções para cá, porque, assim, eu tenho convicção no que eu vou dizer. A Ubra é um dos maiores clubes do Brasil e a estrutura da Ubra é melhor do que Grêmio e Inter, com absoluta certeza, né? E a gente sabe, o Inter tem o Gigantinho, o Grêmio sequer pensou em colocar um estádio na sua arena. Eu cobrei isso do presidente do Grêmio na época. Por que não ter um ginásio na estrutura e na filosofia do clube e tal, quando a gente sabe que Barcelona e vários clubes usam, por exemplo, o futsal como formação do futebol. Mas é aquela coisa que eu, de novo, caio no planejamento, né? A cultura dos dirigentes do Rio Grande do Sul é uma coisa complexa, né? Tu falou do Zimmermann. Zimmermann foi meu colega de aula na faculdade, formamos juntos, e ele foi técnico aqui da Ubra também, né? Então, grandes trabalhos. Enfim, tivemos aí... Uma figuraça, né? Muito tempo, Mabilha, que do Juventude, trabalhou aqui, enfim. Então, nós tivemos grandes profissionais que passaram no nosso futebol. Quem sabe, né, a gente consiga aplicar não só a mesma estratégia e o mesmo planejamento daquela época, mas a gente seja também aquele case no sentido de trazer uma referência. Todas as críticas que a gente fez e conversou hoje aqui, que eu me permiti fazer, são coisas que não é o olhar de um torcedor, é o olhar de alguém que, de fato, nós fizemos isso aqui, né? A Ubra foi esse sucesso todo e sempre alcançou grandes títulos, né? Então, a nossa alegria nesse ano dos 50 anos da Ubra é dizer para a torcida do Rio Grande do Sul
Eu vou dizer mais uma estratégia que nós tínhamos, só por curiosidade. Nós somos campeões em Rio Grande do Norte com uma equipe de futebol de campo. Fomos campeões do estado. E antes de chegar aqui na final do Campeonato Gaúcho contra o Inter, que a gente até optou, numa época nós jogamos a Série B, outra vez tínhamos a possibilidade de jogar a Copa do Brasil, nós, como times de Rondônia, nós jogamos a Copa do Brasil. Então, a Ubra já jogou a Copa do Brasil com a equipe de Rondônia, com o nome Ubra, com o mesmo uniforme, com a mesma nomenclatura, etc. Né? Então, isso é planejamento. Então, a gente não se ligava muito simplesmente na opinião pública, torcedor, enfim, até porque nós tínhamos pouca torcida, né? Mas a gente conseguia planejar e executar, e é o que a gente sonha para o futebol brasileiro, sonha para Grêmio, para Inter, e a gente quer voltar a ser essa referência de novo. Que legal, que bela notícia, né, Lucas Garas, que a gente fala muito do futebol do interior lá na Rádio Grenal, que seja para o futebol, para o vôlei, para o futsal, a gente tem um futsal fortíssimo aqui no Rio Grande do Sul, com a CBF, com o Atlântico de Erechim, a Soeva de Venâncio Soares, muitas equipes espalhadas, mas que notícia boa que o Roberto nos traz aqui do retorno da Ubra aos gramados, às quadras, seja onde for, mas a marca Ubra, que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né? Ah, com certeza. A Ubra fez história, né? O Roberto deu aula aqui pra gente, tudo que já aconteceu. E principalmente no futebol. Já temos né? conteúdo lá pro nosso podcast, né? Já essa semana já vamos gravar. Vou mandar um briefing lá, um release para vocês lá. Boa. O Jean e eu, o Jean mais, né? Veio do interior, eu sou de Viamão, sempre acompanhei a categoria de base, a gente tem um podcast que a gente fala do futebol do interior e somos apaixonados, né? Porque futebol não move só a Série A, a Série B, tem toda a comunidade, né? E é muito bacana tu ir no interior, tu vê o jogo, vê toda a cidade inteira se move, vai no estádio, termina o jogo, fica ali conversando, bate papo com os jogadores. E essa é a melhor parte, né? A comunidade abraçar o time, que faz a equipe crescer cada vez mais. Eu trabalhei 2 anos na Suíça italiana, né? Então eu trabalhei na mesma cidade, não era o mesmo time, mas... Como gestor lá, Roberto? Como treinador de voleibol. No legal. mesmo time do Abel, o Lugano, que ele foi lá agora e foi demitido. Eu acho que foi o último time dele. E essa coisa de abraçar da cidade é a cultura italiana, né? A gente fez um pouco isso aqui, né? E as pessoas em casa, elas sabem desse dado, vocês melhor do que eu, né? O futebol que a gente vê, esse futebol bonito da Série A do Campeonato Brasileiro, quando eu falei lá no início, olha, a Série B do Campeonato Brasileiro são 5, 6 times no máximo, é porque menos da metade da Série B para baixo no futebol brasileiro e os times regionais são 97%, 98% dos times do futebol brasileiro que atletas não ganham sequer um salário mínimo. Nós chegamos numa final do Campeonato Gaúcho e em 4 finais em 3 anos, como eu disse, com uma comissão técnica que não tinha mais do que 5 pessoas. Porque não precisa disso. A realidade, no entanto, de ganhar de um Grêmio e do Inter muda de patamar econômico muito grande. Mas você chegar numa Série A do Campeonato Brasileiro, você chega com 20 partes do que é uma folha de pagamento de Grêmio e Inter. Consegue chegar numa final. O Operário, que jogou contra o Grêmio agora, a Série B, tem uma folha salarial de 800 mil. E a do Grêmio chega a quase 10 milhões. 800 mil deve ser, de repente, o salário do Jeromel ali, um pouco... Não, ano. 800 mil ano. Não. Mês. Que é a Série B, o salário né? de um jogador. Imagina. 12, o time titular do Grêmio, com certeza, paga 2, 3 folhas. Não, muito mais. De uma folha de pagamento. 10, 12 a folha do Grêmio. E porque joga uma Série B, né? Sim. Porque se não tivesse na Série B, certamente essa folha de pagamento... Porque aí, o pessoal de casa sabe, mas é bom lembrar, tem a questão da cota de TV, que tu já busca antes para jogar no salário depois. Até mesmo no Campeonato Gaúcho. Hoje, tu jogar um Campeonato Gaúcho da Série A, eu não sei hoje o valor exato, mas deve estar algo em torno... Vamos colocar numa margem, talvez você saiba, mas pra entre 500 mil e 1 milhão no mínimo. Para clube de interior, acho que a última parcela era de 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. Por aí. Então... Claro que o Dupla Grenal um pouquinho mais, Juventude um pouquinho mais, de repente o Brasil, mas, por exemplo, se a Ubra estivesse hoje no Gauchão, em torno de 1 milhão. Pelo menos 1 milhão. 1 milhão. Pelo menos 1 milhão. Com 1 milhão, com 100 mil por mês, tu monta um bom time de futebol. Tu não monta um time para ganhar do Grêmio e do Inter. Claro. Então, assim, o feito que nós tivemos de eliminar o Grêmio numa semifinal e perder a final de 2-1 para o time que foi campeão mundial pelo Inter. Era aquele grupo ali, 2000 Até curiosidade, 2004, Roberto, naquela época tinha cota, a federação tinha alguma cota, mas não era assim tão... Não, era outra realidade. Era, né? Os números eram diferentes. E também nas outras modalidades. Por isso que a gente vai priorizar o futebol, né?
Mas a filosofia, uma equipe, por exemplo, de voleibol custava pelo menos 3 vezes mais, custa hoje 3 vezes mais do que custava naquela época, né? Perfeito. A realidade é outra. Legal. Que bela notícia para a gente encerrar o nosso Cadeira Cativa nesta quinta-feira de decisão aí para o Internacional e de Grêmio no sábado, e com essa notícia da volta da Ubra aos gramados, às quadras. Maravilha. Roberto, obrigado pela presença. Muito Um grande obrigado. abraço. Grande abraço, valeu. Lucas Garcia, obrigado, e segue lá debatendo com o Requito, né? Amanhã o Requito tá de volta. Amanhã de manhã a gente se encontra lá na Rádio Grenal, Requito. Forte abraço. Valeu, obrigado Lucas Garcia, obrigado Roberto, a nossa produção. Ficamos por aqui com o Cadeira Cativa, que volta amanhã. Valeu, gente, até a próxima.